Quero agradecer por você estar aqui mais um dia comigo. Não sei se você também sente isso, mas há dias em que o ar parece diferente, mesmo antes do sol nascer por completo. Hoje foi assim. Acordei com o som dos passarinhos que pousam na árvore em frente à janela e o cheiro leve de chuva antiga no ar. Era como se o mundo tivesse lavado a alma durante a noite e agora respirasse fundo, pronto para recomeçar. O despertador ainda não tinha tocado, mas eu já estava desperta. Não de corpo, mas de dentro. Fiquei alguns minutos observando o teto, sentindo o coração bater calmo, como se quisesse me dizer: hoje vai dar tudo certo. Chico dormia ao pé da cama, enrolado em si mesmo, com uma das orelhas viradas e um ronquinho quase imperceptível. Toquei de leve o pelo dele e ele se espreguiçou, bocejando alto, como quem me dizia: já é hora? Sorri sozinha. O amor simples dos bichos tem o poder de começar o dia com o pé leve. Levantei, abri a janela e o vento frio entrou junto com o cheiro da cidade acordando. Café, pão, o barulho distante de buzinas misturado ao cantar de um vendedor ambulante. O céu estava limpo, com tons de pêssego e dourado, e por um segundo me pareceu que até o sol estava de bom humor. Enquanto vestia o uniforme, pensei em como ele é o mesmo de sempre. A saia azul, a camisa branca com o brasão bordado, o laço que nunca fica igual. Mas hoje ele parecia um pouco diferente. Talvez porque por dentro eu também estivesse diferente. Faz semanas que Diego e eu quase não nos falamos. Um mal-entendido bobo, uma frase dita pela metade, uma mensagem que ficou sem resposta. E pronto, o silêncio se instalou. É estranho como a distância não se mede em metros, mas em silêncios. E o nosso silêncio foi longo demais. Minha mãe me chamou da cozinha. Ximena, o café vai esfriar. Desci as escadas sentindo o chão frio de azulejo nos pés. A cozinha estava cheia de cheiros e cores. O pão tostado, a canela do café, a luz do sol filtrando pelas cortinas floridas. Minha mãe, Helena, já estava de avental, mexendo a panela com uma calma que parecia receita antiga. Bom dia, filha. Dormiu bem? Ela perguntou, sorrindo sem parar o movimento das mãos. Dormi, respondi. Tive sonhos estranhos, mas tranquilos. Ela me olhou por um instante, como quem lê entre as linhas. Sonhos estranhos são os que mais nos ensinam, disse, com aquele tom sereno de quem fala pouco, mas acerta sempre. Meu pai apareceu logo depois, ajustando o relógio no pulso, o cabelo ainda úmido do banho. Hoje não chegue tarde, lembrou com aquela voz que mistura cuidado e regra. Assenti. Ele me deu um beijo rápido na testa e saiu apressado. Fiquei ali com minha mãe por mais alguns minutos. O rádio tocava uma música antiga e ela cantarolava baixinho. Você está pensativa, Chime? Está tudo bem? Respirei fundo antes de responder. Está. Só pensei em alguém. Ela me olhou de novo, com aquele olhar que sempre parece saber o que vem antes das palavras. Ah, murmurou. Então talvez o dia de hoje seja sobre reencontros. Não perguntei como ela sabia. Mães têm esse dom. Peguei a mochila, chamei Chico para o portão e me despedi. O ar da manhã estava fresco e o céu completamente aberto. No caminho até o ponto, senti o sol esquentar o rosto e o vento bagunçar os fios soltos do cabelo. Gosto dessa sensação, de estar a caminho de algo, mesmo sem saber exatamente o que. O ônibus escolar chegou com o barulho familiar dos freios e a risada dos colegas. Sentei na janela, o lugar de sempre, e deixei a cabeça encostar no vidro frio. O movimento da cidade passando lá fora parecia me hipnotizar. O trânsito, os vendedores, as crianças atravessando a rua com mochilas coloridas, tudo parecia mais vivo hoje. Talvez fosse só a minha vontade de ver beleza nas coisas simples. Ou talvez fosse o pressentimento de que algo mudaria. Não de forma dramática,
mas com a delicadeza de uma brisa que muda o rumo das nuvens. Enquanto o ônibus subia a rua que leva ao Colégio San Andrés, pensei em Diego. Não com raiva, não com saudade romântica. Pensei com um tipo de ternura nova, que aceita o tempo das coisas. Lembrei do jeito que ele ria quando eu errava o passo nas coreografias das festas da escola, ou de como desenhava sem olhar o papel inteiro, como se o traço soubesse o caminho sozinho. E mesmo sem querer, sorri. Quando chegamos, o pátio estava cheio de vida. As vozes dos alunos se misturavam às cores dos murais, e o som do sino ecoava entre as colunas. Camila me encontrou logo na entrada, com a energia de sempre. Chime, você não vai acreditar, disse animada, mostrando o celular. A banda que eu te falei lançou o clipe novo. Juro que você vive de música, respondi rindo. Você vive de sonhos, retrucou ela. Acho justo. Renata se aproximou devagar, com um livro de capa azul nas mãos. Trouxe o desenho que fiz no sábado, disse, mostrando uma folha dobrada. É do parque. Aquele pôr do sol. Abri devagar. O papel tinha tons alaranjados, sombras longas e girassóis que pareciam se mover de verdade. Está lindo, Rê. Você tem um dom. Ela deu de ombros, sorrindo tímida. Eu só desenho o que sinto falta. Entramos na sala juntas. A professora já estava escrevendo no quadro, e o cheiro de giz e papel novo pairava no ar. Mas mesmo com toda a rotina, havia algo diferente. Senti como se o ar tivesse uma frequência nova, e percebi o porquê quando a porta se abriu. Diego entrou. Ele vinha um pouco atrasado, com os cabelos bagunçados, o caderno apertado contra o peito e aquele jeito distraído de quem está ali, mas pensando longe. Quando nossos olhos se cruzaram, por um instante o tempo desacelerou. Não houve som, nem gesto. Só o reconhecimento de um silêncio que já foi cheio de palavras. Ele hesitou, talvez surpreso por eu não desviar o olhar. E eu também não desviei. Foi como se disséssemos tudo o que não conseguimos antes. Um pedido de desculpas sem voz, uma lembrança antiga que ainda tinha lugar. Ele passou por mim devagar, o suficiente para que eu sentisse o cheiro leve do perfume que ele sempre usava, uma mistura de madeira e tinta, o cheiro das coisas que permanecem. A aula começou, mas minha mente ficou em outro lugar. Tentava copiar as fórmulas no caderno, mas as linhas se misturavam. Do lado de fora, o vento fazia o pano das bandeirinhas balançar, e por um instante, tudo pareceu igual àquele tempo em que a gente ria juntos, antes que as palavras malditas escapassem. Quando o sino do intervalo tocou, o som me despertou como quem volta à superfície depois de um mergulho fundo. Fui para o pátio com Camila e Renata. Camila falava sobre um vídeo engraçado, Renata mostrava um novo rabisco, e eu apenas observava as pessoas passando, a luz batendo nas folhas, o cheiro de torta de queijo vindo da cantina. Tudo era comum, e ainda assim, tudo estava prestes a mudar. Foi então que o vi de novo. Diego estava encostado perto da fonte central, conversando com 2 colegas. Por um instante, pensei em ir embora, como sempre fazia. Mas algo dentro de mim, talvez a coragem que minha mãe falou, me fez ficar. Ele percebeu. Parou de falar. E com um passo hesitante, veio até mim. Camila e Renata se entreolharam, entenderam antes que eu pedisse e se afastaram sorrindo, deixando o espaço só para nós 2. Oi, Ximena. Oi, Diego. Foram apenas 2 palavras, mas pareciam o início de um novo idioma. Ficamos um tempo em silêncio, observando as pessoas passarem. Faz tempo, ele disse mexendo na alça da mochila. Faz, respondi. Eu sinto muito. Eu também. As palavras vieram mansas, sem pressa. Naquele instante, percebi que não precisávamos resolver o passado inteiro. Bastava abrir uma fresta para o futuro entrar. O vento passou entre nós, trazendo o som das folhas e o cheiro doce do pátio depois da chuva. Podemos tentar de novo? Ele perguntou. Podemos, respondi e sorri.
Não um sorriso largo, nem forçado. Um sorriso de quem entende que o perdão não é um ponto final, mas o começo de outra frase. O sinal tocou novamente, chamando-nos de volta à rotina. Caminhei até a sala com o coração leve, como se algo tivesse se reorganizado dentro de mim, algo que eu nem sabia que estava fora do lugar. Antes de sentar, abri o caderno e escrevi numa página em branco. Reencontrar alguém é reencontrar o espaço onde posso respirar sem pedir licença. Fechei os olhos por um instante, e o som das risadas no pátio pareceu distante, como uma melodia antiga que volta a tocar depois de muito tempo. Hoje, talvez, o dia tenha apenas começado, mas já carrega o tipo de leveza que só existe quando o coração decide se perdoar. A saída da escola sempre tem aquele barulho de liberdade misturado com pressa. Os corredores se enchem de vozes, risadas, mochilas batendo nas pernas, professores tentando encerrar o dia e alunos planejando o fim de semana. Mas para mim, a tarde começou de um jeito silencioso. Não o silêncio que pesa, mas o que acalma. Camila e Renata me esperavam no portão. Camila, como sempre, falava com as mãos, empolgada com algo que viu na internet. Renata, mais quieta, observava o céu, que já começava a mudar de cor, entre o azul e o dourado. "Você está estranhamente tranquila", comentou Camila, arqueando a sobrancelha. "Isso é suspeito", ri, sem me defender. "Às vezes a paz também assusta." "Ou tem nome", completou Renata com aquele meio sorriso que sempre entrega mais do que as palavras. Não respondi, só continuei andando com elas até o ponto de ônibus. Camila seguiu o caminho para o curso de dança e Renata para a aula de arte. Eu fiquei ali, por alguns segundos, sozinha com o vento batendo no rosto, decidindo se ia direto para casa ou não. O sol estava bonito demais para desperdiçar em paredes. Então decidi ir ao Parque dos Girassóis. Caminhei pelas ruas conhecidas, aquelas que guardam pedaços da minha infância. A padaria com cheiro de manteiga derretida, o portão azul da casa da Dona Flor, o senhor que vende flores e sempre me cumprimenta com um sorriso de quem já viu o mundo inteiro. Chico veio comigo, é claro. Ele nunca perde uma oportunidade de correr. Assim que chegamos ao parque, soltou a guia e foi direto para o gramado, rodando em círculos como se o vento fosse um brinquedo. O Parque dos Girassóis é o meu lugar favorito no mundo. Sempre foi. As flores se movem conforme o sol, e o campo parece dançar devagar. O som dos pássaros, o cheiro das plantas, o vento, tudo ali me lembra que há beleza no simples. Sentei no banco de madeira, o mesmo de sempre, e tirei o diário da mochila. A capa já está gasta, e as páginas têm manchas de café e marcas de lágrimas antigas. Mas é ali que guardo quem sou, quando o mundo está barulhento demais. Escrevi. Hoje o sol pareceu me entender. Não precisei de grandes explicações. Às vezes, o coração só quer um lugar para pousar. Fiquei olhando as palavras por um tempo, até que senti o celular vibrar na mochila. Uma mensagem. Diego. Você está no parque? Meu primeiro impulso foi rir. Como ele sabia? Talvez um palpite. Talvez um costume antigo. Ele sempre adivinhava onde eu estaria quando precisava pensar. Sim, respondi. O tempo entre apertar, enviar, e o próximo passo foi longo o suficiente para que o coração lembrasse como é acelerar. Pouco depois, ele apareceu. Vinha caminhando pela alameda principal, o sol batendo nos cabelos escuros, a mochila atravessada no peito e um papel enrolado na mão. Por um instante, tudo ao redor pareceu diminuir. Os ruídos, as pessoas, até o vento ficou mais devagar. Posso sentar? Perguntou, parando ao meu lado. Pode. Chico correu até ele, abanando o rabo, como se desse a bênção. Ainda lembra de mim, hein, pequeno? Diego brincou, coçando a cabeça dele. Sorri. Havia uma leveza naquela cena que eu não sentia fazia tempo. Diego olhou ao redor e respirou fundo. Faz tempo que não venho aqui. O parque continua igual, respondi. Acho que ele é o único que não muda,
Ainda bem, disse ele. Algumas coisas precisam continuar no mesmo lugar, senão a gente se perde. O silêncio veio, mas não doía. Era um silêncio de quem entende que o tempo também fala. Então ele abriu o papel que trazia nas mãos. Eu fiz isso ontem à noite, disse. Achei que talvez você gostasse. Era um desenho. O pátio do colégio visto de cima, com as bandeirinhas coloridas, os bancos, as árvores, tudo desenhado com traços leves, quase transparentes. No canto inferior, 2 figuras pequenas encostadas no parapeito. Somos nós? Perguntei, com a voz quase sussurrando. Acho que sim. Ele riu baixinho. Ou pelo menos o que eu lembrava da gente. Passei os dedos sobre o papel, com cuidado. Bonito, Diego. É o jeito que eu lembro das coisas boas. O sol se inclinava lentamente, e a luz dourada fazia as flores parecerem mais vivas. Ele encostou no banco, e por alguns segundos, ficamos só ouvindo o som do vento nas folhas. Eu fiquei com raiva de mim, ele disse, sem olhar diretamente. Fiquei por deixar as coisas irem sem lutar. Demorei a responder. Eu também, não de você, de mim, por deixar o silêncio crescer. Ele assentiu. A gente erra achando que está se protegendo. E acaba se escondendo, completei. Ficamos quietos de novo. Um cachorro latiu ao longe. Uma criança gritou de alegria. E tudo isso parecia caber dentro do nosso silêncio. Você acha que a amizade muda com o tempo? Perguntei. Diego pensou antes de responder. Acho que sim. Muda de forma, de cor. Às vezes fica mais calma. Às vezes se transforma em saudade. Mas se for verdadeira, continua existindo. Olhei para ele. O rosto estava sereno, mas os olhos guardavam uma melancolia bonita. Então talvez a gente só esteja mudando de cor, murmurei. Ele sorriu, leve. Gosto da ideia. Chico deitou entre nós, repartindo a sombra como um guardião. Posso te pedir uma coisa? Ele perguntou. Pode. Vamos tentar cuidar disso, da amizade. Devagar, mas de verdade. Respirei fundo e respondi. Vamos. Ficamos mais um tempo ali, falando de coisas simples. Ele contou que estava ajudando o pai na oficina, que descobriu uma nova banda, que aprendeu a cozinhar ovos sem estourar a gema. Eu falei da aula de biologia, dos planos para estudar veterinária e de como Camila acha que tudo pode ser resolvido com música. Era como revisitar uma casa antiga que, de alguma forma, ainda tem o mesmo cheiro. O sol foi se abaixando e o parque começou a mudar de tom. As sombras ficaram longas, o vento mais frio, e o céu ganhou aquela cor entre o laranja e o lilás. Sabe o que eu percebi? Ele disse, olhando para o horizonte. Quando a gente se afastou, achei que estava tudo perdido. Mas, na verdade, só estava dormindo. E agora? Perguntei. Agora acho que acordou. Senti um nó bom na garganta. Aquele tipo de emoção que não precisa ser amor para ser profunda. Eu gosto disso, falei. Da gente acordar. Diego me entregou o desenho. Fica com você. Tem certeza? Tenho. Você é quem sabe guardar as coisas certas. Guardei o papel com cuidado dentro do diário, entre as páginas que cheiram a lembranças. Enquanto ele se levantava, Chico o seguiu, farejando os passos. Até amanhã? Perguntou. Até amanhã, respondi. Fiquei observando ele se afastar pela alameda, com a mochila balançando nas costas e a luz do fim da tarde o acompanhando até desaparecer entre as árvores. Quando o silêncio voltou, abri o diário mais uma vez e escrevi. Às vezes, reencontrar alguém é como reencontrar uma parte de si. Às vezes, o perdão não é o fim da dor, mas o início da paz. O vento virou as páginas sozinho e o sol se despediu com um brilho manso. Acho que foi naquele momento que percebi. Algumas histórias não precisam de um final. Basta que aprendam a continuar de outro jeito. A noite chegou devagar, como uma respiração longa. Quando voltei para casa, o céu já era uma mistura de violeta e cinza, e as luzes da cidade começavam a piscar uma a uma,
como se cada casa acendesse o próprio pedaço de estrela. O caminho estava silencioso, e eu sentia um cansaço leve. Não o que pesa nos ombros, mas aquele que faz o corpo relaxar, satisfeito por ter vivido algo que valia a pena. Chico vinha trotando ao meu lado, com a língua de fora e o rabo balançando. Parecia tão feliz quanto eu, e talvez ele soubesse do seu jeito simples que hoje o mundo estava mais em paz. Quando entrei em casa, o cheiro de sopa quente veio da cozinha. Minha mãe estava de avental, mexendo a panela com o mesmo cuidado de sempre. A luz amarela deixava o ambiente acolhedor, e por um momento senti vontade de guardar aquela cena para sempre. O som da colher batendo na borda, o cheiro de cebola e coentro, a voz dela cantarolando uma canção antiga. "Está com fome?" Ela perguntou virando-se para mim. "Muita." "Então sente. Hoje a sopa ficou boa", disse servindo uma tigela fumegante. Meu pai estava na sala, lendo as notícias no celular. Olhou por cima dos óculos e sorriu. "Dia tranquilo?" "Diferente", respondi. "Diferente como?" Ele insistiu, curioso. Pensei antes de responder. "Acho que... um pouco mais leve." Ele assentiu, satisfeito. Meus pais nunca precisaram de grandes explicações para entender quando algo em mim muda. Durante o jantar, conversamos sobre coisas banais: as provas da escola, o trânsito da cidade, o novo projeto do trabalho dele. Mas por baixo das palavras havia uma tranquilidade nova, como se a casa inteira tivesse encontrado o ritmo certo. Depois, lavei a tigela, subi as escadas e fui direto para o quarto. A noite estava fria, então fechei a janela pela metade, deixando só o suficiente para o vento entrar. O abajur derramava uma luz suave sobre a escrivaninha. Chico se acomodou na cama, fazendo aquele som de respiração tranquila que me acompanha desde criança. Sentei na cadeira, abri o diário e fiquei olhando as páginas por um instante, sem escrever nada. É engraçado como às vezes o silêncio também fala. Peguei a caneta azul, a mesma que usei de manhã, e comecei a escrever devagar. Hoje o dia foi feito de reencontros. Não só com o Diego, mas comigo mesma. Percebi que a amizade também precisa de tempo para florescer de novo. Que as palavras pedem coragem, mas o perdão pede amor. E que às vezes o amor não é um sentimento, é uma escolha. As frases vinham como se já estivessem prontas dentro de mim. Escrevi mais. Perdoar não apaga o passado, mas muda o jeito como ele pesa. O que antes era culpa, agora cabe na palma da mão. Pequeno, compreensível, humano. Olhei para o mural do quarto, onde prendi o desenho que Diego me deu. A luz do abajur fazia as linhas ganharem brilho. As duas figurinhas desenhadas, pequenas, lado a lado, pareciam conversar em silêncio. Levantei e cheguei mais perto. Toquei o papel com a ponta dos dedos. "Obrigada", murmurei, como se o papel pudesse ouvir. Peguei o celular e vi uma nova mensagem. Era dele. "Obrigado por hoje, Chime. Foi bom conversar. Me fez bem." Sorri. Demorei alguns segundos antes de responder. "Também me fez bem. Às vezes as coisas boas voltam quando a gente deixa espaço." Enviei, e fiquei olhando a tela até ela apagar. Depois disso, fechei o celular, apaguei o abajur e me deitei. O teto do quarto estava coberto por pequenas luzes do pisca-pisca que deixo aceso o ano todo. Gosto de imaginar que são pequenas estrelas domésticas, lembretes de que a beleza também cabe nas coisas simples. Fiquei ali, ouvindo o som distante dos carros, o latido de um cachorro na rua de baixo, o tic-tac do relógio. Cada som parecia parte de uma mesma música tranquila. E pensei em tudo o que vivi hoje. Nos olhos do Diego, na serenidade do parque, no abraço de sol da tarde, nas palavras que não foram ditas, mas ficaram claras. Às vezes, a vida não precisa gritar para nos ensinar. Ela sussurra. E hoje, ela sussurrou algo bonito. Que algumas pessoas voltam não para repetir a história, mas para nos lembrar quem fomos quando ainda acreditávamos no bem.
Peguei o diário de novo e escrevi a última frase do dia. Hoje, eu aprendi que os reencontros mais importantes não acontecem com outras pessoas. Acontecem com a gente mesma. Fechei o diário devagar, como quem encerra uma oração. Chico mexeu as patas, sonhando, e eu sorri. Dei boa noite em voz baixa, não só para ele, mas para tudo. Para o dia que passou, para o silêncio, para as lembranças. Deixei o corpo relaxar e senti uma leveza boa se espalhar por dentro. Não era felicidade exagerada, nem euforia. Era apenas paz. E isso bastava. Antes de adormecer, olhei pela fresta da janela. Uma estrela brilhava sozinha no alto, e por instinto fiz um pedido. Que amanhã eu continue tendo coragem para recomeçar, mesmo quando o coração duvidar. Porque talvez crescer seja exatamente isso. Reaprender a confiar, a abrir janelas, a caminhar mesmo quando o caminho muda. Hoje, o dia terminou calmo. E de algum modo, eu também. Talvez crescer seja isso. Reencontrar o que parecia perdido, perdoar sem esquecer e escolher seguir mesmo quando o caminho é novo. Hoje, eu e o Diego não prometemos nada. Só combinamos uma coisa: cuidar da amizade com calma, como quem rega uma planta.